No vídeo de hoje eu vou falar sobre a minha leitura do livro Thérèse d'Esquirol, do François Mauriac, que eu acho que é assim que se pronuncia o título do livro. Essa minha edição aqui é da editora José Olímpio, e essa leitura aqui faz parte do projeto Romance Católico. Inclusive, se você não assistiu ao vídeo de introdução ao projeto, eu vou deixar o link aqui na descrição deste vídeo. Então, como eu disse, este livro faz parte do projeto Romance Católico e foi a leitura do mês de setembro. Eu vou começar falando um pouco sobre o escritor François Mauriac, que é considerado um dos maiores romancistas católicos do século XX. Poucos escritores conseguiram mergulhar tão profundo no coração humano quanto François Mauriac. Romancista francês, católico convicto, Prêmio Nobel de Literatura, ele fez da culpa, do pecado e da busca por redenção o palco das suas histórias. Ele nasceu em 1885 em Bordeaux, na França, em uma família católica. Ele perdeu o pai ainda bebê, então ele foi criado pela mãe. Ele e mais 3 irmãos foram criados pela mãe e pelos seus avós, sob uma forte influência da religião. Ele começou a estudar literatura, mas logo ele abandonou para se dedicar à escrita. Ele iniciou a sua carreira de escritor em 1909, aos 24 anos, e o primeiro livro que ele publicou foi um livro de poemas. Depois ele se firmou como romancista e o seu primeiro romance foi em 1912, e em 1935 ele também estreou como dramaturgo. Em 1933 ele entrou para a Academia Francesa, ocupando a cadeira de número 22. Em 1952 ele recebeu o Nobel de Literatura, reconhecido pela sua profundidade espiritual e intensidade artística, por penetrar nos dramas da vida em seus romances. Ele foi casado com Jeanne Lafon e tiveram 4 filhos. E em seus livros o foco não está na ação externa, mas no drama interior vivido por seus personagens. E seus personagens, na maioria das vezes, estão dilacerados entre paixões humanas e a fé cristã. Nós vemos isso muito bem no livro Nó de Víboras, que inclusive foi o primeiro livro que eu li do autor. Tem vídeo para este livro aqui no canal, vou deixar linkado aqui na descrição deste vídeo. E ele tem uma escrita profundamente psicológica, o seu estilo lembra muito Dostoiévski. Tem um ensaio da Lúcia Miguel Pereira, intitulado Incomunicabilidade e Moral em Mauriac. E nesse ensaio ela afirma que seu estilo todo seu, sem nada da harmonia habitual da frase francesa, com períodos ora arredondados e suculentos como frutos, ora incisivos e cortantes, tem muito pouca importância se comparado com o seu poder criador. Esse sim representa a razão de seu êxito, porque as suas criaturas vivem como uma vida mais real do que muita gente de carne e osso, que todos procuram sua companhia. Ela escreveu esse ensaio em 1992. E as obras mais conhecidas de François Mauriac, que tem tradução para o português, é O Beijo do Leproso, que foi escrito em 1922, inclusive está na pré-venda pela editora José Olímpio, que é quem está publicando os livros do François Mauriac. Dizem que neste livro, O Beijo do Leproso, já mostra personagens marcados por limitações e solidão. O outro livro eu tenho aqui é O Deserto do Amor, que foi publicado em 1925, como eu falei, também sai pela editora José Olímpio, este livro que eu ainda não li, mas aqui retrata a aridez do relacionamento e a sede de amor. Esta edição minha aqui tem tradução da Raquel de Queiroz, eu estou mostrando em ordem de publicação, e depois em 1927 foi publicado Thérèse d'Esquirol, que é o livro que eu vou falar hoje aqui, e o livro também Nó de Víboras, que é considerada sua obra-prima, foi publicada em 1932. Como eu falei, tem vídeo para este livro aqui no canal. E tem um livro também que é O Filho do Homem, que sai pela editora Nova Fronteira. Vou deixar a capinha dele aqui. Bom, e François Mauriac, não sei se eu falei no começo, ele também foi jornalista e ele presenciou a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. E durante a Segunda Guerra Mundial ele integrou a resistência intelectual contra a ocupação nazista. E depois ele se tornou um colunista e influente, se posicionando contra a pena de morte. Inclusive ele até escreveu um ensaio com o seu posicionamento. E ele não fugiu de polêmica, ele participou de debates intensos, dizem que inclusive com outros escritores. Mas a sua fé sempre norteou a sua visão de mundo e as suas atitudes. Alguns
diziam que ele era sombrio demais, obcecado pelo pecado. Outros reconheciam nele uma rara honestidade em retratar o homem como ele de fato é, dividido, contraditório, mas sempre chamado à graça. Como eu disse lá no começo, ele deixou um grande legado como romancista, como um dos maiores romancistas católicos do século XX. E as suas obras continuam a nos desafiar a olhar para dentro de nós mesmos e enxergar as nossas próprias sombras. François Mauriac nos lembra que a literatura não é apenas entretenimento, é um espelho da nossa própria alma. E os seus romances nos faz pensar sobre o pecado, a graça e o sentido da vida. François Mauriac faleceu dia 1º de setembro de 1970. Este livro aqui tem tradução do poeta Carlos Drummond de Andrade. O prefácio é escrito por ele também. Aqui na página 5, ele diz assim sobre François Mauriac: é um homem de um só livro, indefinidamente multiplicado. Ou seja, ele sempre escreve sobre o mesmo tema, o homem e a sua alma contraditória, ferida pelo pecado, mas chamada à graça divina. Drummond lê Mauriac como quem entende o drama de Thérèse, que é a protagonista deste livro aqui, é no fundo o drama universal. Aqui na página 7 ele diz assim: para compreender e estimar Mauriac, portanto é preciso aceitá-lo tal como é, romancista obcecado com o problema da culpa e do resgate. Não o problema da consciência moral pura e simples, comum ao crente, ao cético e ao ateu, ou da responsabilidade jurídica, forma civil dessa consciência. Sua fraqueza, como sua força, vem daí, é pegá-lo ou deixá-lo. E na página 9 ele diz, que é preciso ler Mauriac depressa, é preciso lê-lo depressa. Não porque o elemento anedótico seja de tal modo atraente que desperte mais a curiosidade que a simpatia do leitor, esse elemento é quase nulo, mas porque, como nesses brinquedos do parque de diversões em que o indivíduo é lançado em extrema velocidade numa pista vertiginosa, o ritmo de Mauriac é o de um mergulho instantâneo na superfície espessa da consciência. É a galope que ele nos conta a história de Thérèse d'Esquerot, com resíduos de monólogo interior, fazendo luz não sobre os objetos e os fatos, mas sobre as lembranças dele. Então é preciso ler no ritmo com que ele escreve. E Drummond observa que, ao terminar de ler o romance aqui, o leitor é obrigado a se confrontar com um dilema. Como julgar Thérèse? Com que princípios? Com que autoridade? E essa pergunta dá força ao livro porque nos obriga a olhar para os nossos próprios critérios morais. E já que estou falando aqui do Carlos Drummond de Andrade, eu quero comentar algo sobre a tradução deste livro aqui. Thérèse d'Esquerot, traduzido por Carlos Drummond de Andrade. O Deserto do Amor é traduzido por Raquel de Queiroz. E a tradução mais recente aqui é do livro Nó de Víboras, que é feito pela Ivone Benedetti. Aqui está dizendo assim, a tradução de Ivone Benedetti resgata em português a elegância original da escrita de Mauriac. Então, a elegância original da escrita de Mauriac. E eu, quando eu li este livro aqui, eu fiquei encantada pela escrita também, além da história, pela escrita. E quando eu comecei a ler Thérèse d'Esquerot aqui, eu senti uma grande diferença. Eu vejo traços do poeta Carlos Drummond de Andrade aqui dentro desta tradução aqui. Não que isso seja ruim, mas é uma tradução muito diferente desta daqui. Eu não olhei lá na Amazon se a tradução do livro que está em pré-venda, O Beijo do Leproso, de quem é a tradução. Então, esta tradução aqui do Carlos Drummond de Andrade tem um traço muito particular. O poeta acaba deixando transparecer aqui o seu estilo de escrita. Como eu falei, isso não significa que a tradução seja ruim, mas é diferente. Ela tem beleza, tem musicalidade, mas é diferente. A falta que faz nós sabermos falar, ler em outras línguas. Eu não posso afirmar quem foi mais fiel à escrita de Mauriac, mas que há uma diferença entre as duas traduções, isso não tem como negar. Principalmente no começo aqui, eu não sou especialista nos poemas de Carlos Drummond de Andrade. O pouco que eu li, eu vi presente, eu consegui identificar aqui nesta tradução. Eu posso estar totalmente equivocada. Quem leu aí essas duas edições, me diz aí se notou essa diferença também. Eu não sei, mas por algum motivo, essa tradução aqui faz parecer que nós estamos em contato mais direto com a escrita do François Mauriac. Bom, então, em relação à tradução, é isso que eu gostaria de dizer. Mas eu gostei da tradução no geral. Só queria destacar aqui essa diferença que eu notei nas duas edições. Bom, e aqui também nessa edição, tem também o prefácio do próprio escritor. Tem uma citação aqui de Charles Baudelaire, e tem, na página 15, o prefácio
do próprio François Mauriac. Ele diz que Thérèse foi uma personagem que ele estudou por alguns anos. Muitos duvidam da verossimilhança, mas para ele Thérèse existia. Era um retrato fiel de almas que são incapazes de amar. E ele chega a dizer que Thérèse é mais odiosa do que todos os seus personagens anteriores. E Mauriac desejava que a dor de Thérèse a entregasse a Deus. Na página 16 ele diz assim: gostaria que a dor te entregasse a Deus, Thérèse, e durante muito tempo desejei que fosses dignas do nome de Santa Locusta. Mas muita gente, apesar de acreditar na queda e no resgate de nossas almas atormentadas, falaria em sacrilégio. Locusta é uma figura histórica do Império Romano. Ela criava venenos mortais a partir de plantas. Inclusive, ela ajudou Nero em muitos dos seus planos, e quando Nero morreu, ela foi executada. E Locusta também significa gafanhoto. Na Bíblia ele aparece como gafanhoto destruidor de plantações. E aqui, ao comparar Thérèse com Locusta, por isso que ele fala em sacrilégio, né? Mas muita gente, apesar de acreditar na queda e no resgate de nossas almas atormentadas, falaria em sacrilégio, porque ela é uma mulher marcada pela destruição. Tanto a Locusta, figura histórica, tanto o gafanhoto do deserto, como Thérèse. Mas Mauriac tem esperança sobre essa personagem. Ele diz assim, na página 16 ainda, né? Nesta rua em que te deixo, pelo menos tenho esperança de que não fique sozinha. Ele tem esperança que ela encontre o caminho da graça, da redenção. Bom, então eu falei do prefácio do Carlos Drummond de Andrade, do prefácio do próprio escritor. Agora eu vou falar do romance em si. O romance se passa aqui na região do Landes, perto de Bordeaux, no sudoeste da França. O livro começa após o julgamento de Thérèse, que é encerrado por impronúncia. Impronúncia é sem prova suficiente. Então, o julgamento dela é encerrado sem prova suficiente. Ela é acusada de envenenar o próprio marido, o Bernard. E ele próprio depõe a favor da esposa. A família protege ali nesse julgamento, mas é somente para salvar a própria honra da família, para não sujar o nome da família perante a sociedade. É uma família que zela pelo status político. Desde o casamento de Thérèse até o julgamento se passa 2 anos. Então, o livro começa, ela está saindo do julgamento e voltando para casa. O marido está esperando ela em casa, se recuperando do atentado que sofreu. Ela viaja de volta para casa com seu pai e o advogado. E ela mergulha ali em lembranças, desde a infância sem a mãe, o casamento sem amor, a gestação indiferente, a maternidade sem afeto, até o dia que Bernard, seu marido, passa mal por superdosagem de um medicamento que continha arsênico. E nessa viagem nós vemos os pensamentos e os sentimentos de Thérèse. E nós vemos Thérèse ensaiando o que ia falar ao marido, né? O que ia dizer a ele sobre o acontecido. Em nenhum momento nós vemos tristeza ou arrependimento. Na página 29 está assim: talvez estivesse morrendo de vergonha, de angústia, de remorso, de cansaço. Mas não, morria de tédio. Então é este o sentimento de Thérèse. E aqui ela vai relembrando, então nós vemos que o casamento foi um erro. Ela não se casa por amor. Aqui é dito que ela se casa apenas para se manter próxima de Anne, que é a sua melhor amiga e irmã de Bernard. Ou seja, desde o começo ela não busca algo sólido, apenas conveniências. Logo depois do casamento, ainda na lua de mel, onde vemos ali ela totalmente diferente, ela tem um comportamento na frente do marido e outro comportamento completamente diferente quando ele está ausente. Nós vemos que essa amizade com Anne também não tem importância para ela, que no decorrer de suas lembranças aqui nós vemos que ela se aproxima do namorado de Anne, um tal de João Azevedo, com segundas intenções. Na verdade, Thérèse nem sabe o que ela realmente quer. Logo ali, depois do casamento, ela já engravida e ela é totalmente indiferente nessa gestação. Ela fala que está sendo deixada de lado pela família, né, pela sogra, enfim, ali, mas na verdade eles gostam dela, mas ela não se sente amada. Aqui na página 57, no finalzinho da lua de mel, ela já está grávida e ela conta ao marido e ele diz assim: é preferível tê-lo imediatamente, disse Bernard, e contemplava respeitosamente a mulher que trazia nas suas entranhas o dono exclusivo de pinheiros inumeráveis, porque a propriedade deles era tomada por pinheiros, né? Era de onde tiravam a renda deles. Então ali ele estava contemplando respeitosamente a sua mulher e o seu herdeiro. E aqui na página 66 fala sobre o sentimento de Thérèse em relação à criança. Contara os meses até o nascimento. Quisera conhecer um Deus para obter que aquela criatura desconhecida, tão misturada ainda às suas entranhas,
não se manifestasse nunca. Então ela, desde a gestação, ela é totalmente indiferente aqui. Então o envenenamento acontece depois do nascimento da sua filha, depois nós ficamos sabendo que é uma menina que se chama Marie, e o fato dela ter tentado envenenar o marido depois do nascimento da sua filha mostra ainda mais a crueldade de Thérèse, a frieza dela diante da maternidade. Então, nesta primeira parte, nós vemos aqui os pensamentos e as lembranças de Thérèse, logo após o seu julgamento. A segunda parte do romance mostra aqui o castigo do marido, porque fica claro aqui que eles só livraram ela desta condenação por status. A família não carregava nenhuma mancha, eles estavam zelando por suas carreiras políticas, então eles não queriam que aquele acontecimento manchasse a família. Então tudo isso nós ficamos sabendo na primeira parte do livro, e na segunda parte nós vemos aqui o castigo que Bernard impõe a Thérèse. E não é o divórcio, é o isolamento. Ele mantém ela escondida para preservar as aparências, né? Ele diz que ela não está muito bem de saúde devido à acusação injusta que ela sofreu, então ele mantém ela isolada, mas ele a abandona porque ele não confia mais nela. Inclusive, na casa em que ele deixa Thérèse, ele a proíbe de frequentar até a cozinha, porque ele tem medo do comportamento, ele não confia mais nela. E tudo isso ela faz porque ela se sente presa ao casamento. Então ela passa da prisão do casamento para uma prisão ainda mais sufocante. O isolamento, o vazio e a sua própria frieza que vai acabando com ela aos poucos. Porque ela, de certa forma, tem tudo, mas não dá valor a nada. Ela não esboça sentimento a nada e a ninguém. Ela reclama de todo mundo. Ela é incapaz de amar, ela não ama nem o marido, nem a filha. Ela tem uma tia também que é surda, que ajudou a criar ela, porque a mãe dela morreu quando ela era ainda bebê. Então, aparentemente ela não ama a tia, ela não ama o pai, ela não tem sentimento por ninguém. A sua vida é marcada pela indiferença e pela apatia. Mês passado eu li O Estrangeiro do Albert Camus e eu fiz o mesmo comentário em relação ao Meursault, o personagem principal do Estrangeiro. E é a mesma característica que eu encontro aqui em Thérèse, né, que é da indiferença e da apatia. Ela é indiferente aos outros, ela não ama ninguém, mas ela também não se ama, ela fuma muito. A família chama a atenção por isso, mas ela não dá a mínima. O cigarro, que é um símbolo recorrente, vai consumindo ela aos poucos, representa o seu desespero e a sua autodestruição, e isso aumenta quando ela fica sozinha. No seu período de isolamento ali, ela tem sonhos, e esses sonhos é com uma vida nova, com uma vida diferente, mas não é nada concreto, é sempre uma liberdade vazia. Thérèse quer ser livre, mas é uma coisa muito superficial. Antes de se casar, ela tinha uma vida que considerava monótona. Casou e começou a se sentir presa ao casamento. E não porque o casamento em si seja ruim, mas porque ela entrou nele sem amor, sem entrega. Aqui na página 43 diz assim: no dia abafado do casamento na igreja apertada, foi nesse dia que Thérèse se sentiu perdida. Entrara na jaula como uma sonâmbula e ao barulho da pesada porta que se fechava. De repente a criança miserável despertou. Nada mudara, mas tinha um sentimento de nunca mais poder vagar na solidão. No mais espesso de uma família ia remoer como um fogo traiçoeiro que rasteja embaixo da moita. Lambe um pinheiro, depois outro, enfim sucessivamente cria uma floresta de chamas. Então ela vagava na solidão, ela já tinha uma vida solitária, ela se sentia sozinha, mas depois do casamento ali ia ser só destruição. Ela se sente presa ao casamento, ela tem uma possibilidade de redenção, que é a maternidade, mas ela também rejeita a maternidade. E talvez esse seja o aspecto mais chocante aqui do romance. A incapacidade de amar a própria filha revela nela uma alma estéril. Na página 90 diz assim: eu perdi o sentimento da minha existência individual. Ela diz que perdeu a individualidade dela depois do nascimento da filha. Depois, na verdade, durante a gestação ela já se sente assim. Ela fala assim na página 93: essa criança nada tem de mim. Vejam esta pele morena, estes olhos de azeviche. Reparem nos meus retratos. Eu era uma garotinha pálida. Não queria que Marie se lhe assemelhasse. Não desejava ter nada em comum com aquela carne despregada da sua. Começava a espalhar-se o rumor de que o sentimento materno não era o seu forte. Porém, a senhora de La Trève, que é a sogra dela, garantia que Thérèse gostava da filha à sua maneira. Eles sempre estavam dando uma desculpinha ali para o comportamento de Thérèse. Isso tudo acontece aqui, né, desde a gestação até o nascimento da filha.
Thérèse, naquele momento de sua vida, sentia-se despregada de sua filha como de tudo mais. Percebia os seres e as coisas, seu corpo e até mesmo seu espírito como através de uma miragem, de um vapor suspenso fora de si. Naquele nada, apenas Bernard adquirira uma terrível realidade, sua corpulência, sua voz pelo nariz, seu tom peremptório, sua satisfação, sair do mundo, mas como? Então ela não tinha mais vontade de viver. Aqui, de certo modo, ao ler este livro também, eu me lembro da Madame Bovary, né, que sempre está em busca de algo, mas nada satisfaz. Ela tem, de certa maneira, tudo. Ela tem um casamento instável, tem um marido, tem o filho, no caso da Madame Bovary, tem um filho, né? E a Thérèse, que tem a filha. Mas ela não dá valor a nada disso. Na página 37 aqui, o narrador diz que ela lê um tal de Paul Koch, que é um romancista francês e é conhecido por os seus romances ser vulgar, vazio. É Paul Koch, que escrevia imoralidades, coisas vulgares e sensual. E foi nessa parte aqui que eu fiz uma ligação da Thérèse com a Madame Bovary. Então ela lia esse autor aqui, esses livros deste Paul Koch, antes de se casar com Bernard. Então nós vemos aqui nessa história uma história marcada pelas aparências, né? Eles querem parecer alguma coisa. A própria Thérèse, né? Ela tinha um comportamento diante do marido e um outro comportamento quando ele não estava. Inclusive a própria família prefere encobrir um crime aqui do que assumir a vergonha. E François Mauriac aqui faz uma crítica à hipocrisia social. E Thérèse sente o peso das circunstâncias ali, mas nunca o peso real da culpa. Ela não tem arrependimentos. Ela sabe que ela sofre ali depois no isolamento, ela sabe o porquê que ela está sofrendo, mas ela não sente arrependimento. E há também um ponto crucial, que é a ausência de Deus. Eles vão à missa somente para manter as aparências. Era uma coisa que eles faziam rotineiramente aos domingos, e eles continuam fazendo ali nos primeiros meses depois do julgamento da Thérèse, mas só para manter as aparências para as pessoas ali, né, que eles continuavam indo à missa, mas aquilo não tinha nenhum valor para eles. Então a ausência de Deus também é crucial aqui para os acontecimentos, porque mostra o que acontece quando a alma se fecha à graça divina. O que eu vou falar de agora em diante é o desfecho da história, que eu acho que não muda muita coisa. A experiência de leitura, como eu sempre falo, é única. Mas se você não quer saber o que acontece com Thérèse aqui, depois desse isolamento, o que vai acontecer com essa personagem, então leia o livro, depois você volta aqui para assistir o final do vídeo. Bom, o desfecho aqui, ela é finalmente libertada pelo marido. À primeira vista, isso até poderia soar como liberdade, mas na verdade é uma falsa libertação. Ela não sai para uma vida nova, mas para um vazio. A pior prisão é dentro dela. O livro termina aqui com uma imagem da mulher solta no mundo, mas sem direção, livre das amarras familiares, mas escrava de si mesma. Do ponto de vista cristão, este final aqui revela a condição da alma que se fecha à graça. Ela é afastada da família e da sociedade ali naquele período de isolamento, mas o seu verdadeiro isolamento é interior. Ela não consegue se abrir ao amor nem o humano e nem o divino. Ela tem uma liberdade, mas é uma liberdade ilusória, e para Mauriac, a liberdade sem Deus não passa de um deserto. Nós vemos aqui que ela confunde autonomia com plenitude, mas tudo que ela encontra é o vazio. E diferente da primeira leitura que nós fizemos para o projeto Romance Católico, que é o livro O Fim de Caso, do Graham Greene, Mauriac aqui mostra o drama da alma que rejeita a possibilidade da graça. Thérèse poderia se converter, amar, encontrar sentido, mas ela permanece estéril espiritualmente, vazia. Assim, o final aqui traz o silêncio. Nós vemos uma pessoa que poderia recomeçar, que teve a chance de recomeçar, mas escolhe permanecer árida, incapaz de amar. E tem um momento aqui que a gente vê que bastaria um sim, tanto do marido quanto da Thérèse. O simbolismo aqui é claro: fora de Deus a liberdade se transforma em solidão, e sem a graça a vida se esvazia até o nada. É um livro que nos faz pensar muito e que a gente retoma ao começo, lá no prefácio, do Carlos Drummond de Andrade, Como Julgar Thérèse, visto que muitas vezes nós também vivemos atrás de algo que é ilusório, vazio, sem sentido. Eu não estou falando aqui do crime em si, mas da falsa liberdade, né? A liberdade financeira, a liberdade disso, a liberdade daquilo. São muitas as promessas de liberdade, mas como diz aqui, sem Deus a liberdade se transforma em solidão, porque a verdadeira liberdade só é encontrada em Cristo. Mas aí você pensa, né? Então esse é o final de Thérèse? Não. Mauriac não ficou contente com o final deste livro aqui, ele escreveu, ele retoma a esta personagem aqui no livro La Fin de la Nuit,
que foi escrito em 1935. Este daqui foi em 1927, então neste outro romance, em 1935, ele retoma a Thérèse. E aqui me parece, porque nas minhas pesquisas eu descobri, né, esta continuação, só que também não tem tradução para o português. Tem até uma tradução para o português de Portugal, mas eu também não consegui encontrar este livro disponível. Então, mas o que me parece neste La Fin de la Nuit, que quer dizer o fim da noite, ele retoma a personagem da Thérèse, depois um pouco mais maduro, o amadurecimento, na verdade, dela, o contato dela com a filha, agora enfrentando as consequências da sua vida e refletindo sobre a possibilidade de redenção. Como eu falei, eu não encontrei a tradução do livro. O que eu encontrei foi um artigo falando sobre o processo de tradução deste livro para o português, para a língua portuguesa, mas eu também não encontrei o livro traduzido. E neste artigo tem trechos do romance La Fin de la Nuit, mas eu não encontrei o livro traduzido. Se alguém quiser aí o link deste artigo, eu deixo aqui na descrição também. Então nós sabemos que Mauriac não ficou contente com o final de Thérèse d'Esquerol e ele quis dar uma nova chance, uma segunda chance para ela, com a possibilidade de redenção e salvação. Mesmo sabendo que tem uma continuação, este livro aqui nos deixa muitas reflexões. É um livro relativamente curto, ele tem 152 páginas aqui, mas ele nos deixa uma mensagem muito forte. Thérèse não é apenas uma mulher infeliz num casamento burguês. É o retrato de uma alma vazia, incapaz de amar, que confunde liberdade com fuga e encontra apenas solidão. Mauriac nos mostra que sem amor, sem Deus, a busca pela liberdade se transforma em prisão, porque nós vemos ali, ela está presa, mas na verdade aquilo dali é só fachada, a verdadeira prisão está dentro dela. Enquanto ela não se libertar, nada vai adiantar na vida dela. Não é à toa que o marido deixa ela em Paris, na França ali, mas ela vai continuar vazia. O marido dá a liberdade a ela, a liberdade que ela queria, né? Ela está livre da filha, da família, mas ela continua vazia, presa em si mesma. É um romance duro, angustiante, mas que ecoa até hoje, porque a crise de Thérèse é a crise do homem moderno. Então este vídeo aqui foi para falar a minha experiência com o livro Thérèse d'Esquerol. Me conta aqui nos comentários se você já leu este livro ou pretende ler, vale muitíssimo a pena. Esta foi a segunda leitura do projeto Romance Católico. O link deste livro está aqui na descrição, o link dos livros que eu citei aqui do François Mauriac também estará aqui na descrição deste vídeo. Na descrição do vídeo também está o meu link da Amazon, minha lista de desejos, o link das editoras parceiras, onde você tem cupom de desconto. Dá uma conferida aqui no canal que tem a introdução ao projeto Romance Católico, tem a resenha do livro Fim de Caso do Graham Greene. E se você gostou do vídeo, curte, se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Até o próximo vídeo. Tchau!